Queridos e amados seguidores, aqui quem fala é BC da página Maçonaria Eterno Aprendiz. Sou mestre maçom e não gosto de fugir de assuntos difíceis. Pintou a pergunta, portanto devo responder: a maçonaria é de esquerda ou direita? Antes de abordarmos essa temática, vamos entender o que defende cada lado do escopo político. Historicamente, a ideia de direita e esquerda vem da época da monarquia francesa, onde antes da Revolução, todos os defensores do poder monárquico, ou seja, status quo, sentavam-se à direita da Assembleia Geral, e na esquerda estavam pessoas com ideias radicais para a época, como: o rei não possui um direito divino que lhe possibilite transgredir todas as leis e não ser punido. Escravidão é errado. Por qual motivo a população deve sustentar uma corte que nada produz e que ainda esmaga seu país com altos impostos? Não é errado misturar Estado e Igreja? Que tal a República, a democracia? O grupo da direita era formado basicamente pela nobreza, ou seja, indivíduos sustentados pelo governo com a finalidade de cuidarem do reinado, e grandes corporativistas que se beneficiavam com a relação com o Estado absolutista. Já a esquerda era formada por pequenos comerciantes, representantes de grupos organizados, assim como nomes importantes que se identificavam com os princípios defendidos por essas pessoas, basicamente influenciadas pelas ideias iluministas e liberais que emergiam na época, vindas de autores como os maçons Adam Smith, Montesquieu, Voltaire, John Locke e René Descartes, entre outros. Desde então, ficou sendo considerado que a direita do escopo político era a que defendia a conservação do status quo, ou seja, conservadores, e a esquerda quem pleiteava mudanças, portanto progressistas. Porém, essa organização do diagrama político apresenta problemas evidentes. O primeiro e mais óbvio é sua simplificação de um panorama complexo. Por exemplo, em um Estado totalitário, quem quer a redução dos poderes do governo e maior autonomia para a população é visto como esquerda. Mas se o status quo é a liberdade e as pessoas que querem mudanças pleiteiam mais poder ao governo, quem é esquerda ou direita? Segundo, algum tempo após a Revolução Francesa, surgiu uma vertente ideológica que embaralhou tudo, baseada nas ideias de Karl Marx, filósofo alemão. Os marxistas, socialistas, comunistas visavam atingir o ideal de liberdade da esquerda, defendida até então pelos liberais, porém usando métodos da direita, ou seja, um Estado total que controla e organiza tudo. Logo depois, uma explosão de ideologias deu por cabo com essa forma de diagrama. Desde então, vários outros diagramas tentaram resolver a questão do espectro político, dentre eles coletivismo contra individualismo, onde em um extremo temos um Estado 100% interventor, que controla na totalidade todos os aspectos da vida do indivíduo, assim como a economia, e do outro anarquismo, ou seja, a ausência de Estado. Também o que contrapõe multiculturalismo contra nacionalismo. O problema ficou sem solução até que Bob Altmaier, psicólogo canadense, criou um diagrama bidimensional, bem mais abrangente, que enquadrava todas as ideologias. No diagrama, que ficou conhecido como diagrama de Nolan, por conta que quem o propagou foi David Nolan, temos dois eixos. Um deles representa as liberdades individuais e o outro liberdades econômicas. Em seus extremos, temos os quatro grupos: liberais ou libertários e antiliberais ou totalitários, que podem ser de direita ou esquerda. Para entender umas bandeiras que cada um costuma defender, vejamos esse escopo. Na esquerda, em vermelho, economia regulada pelo governo, alta carga tributária e investimentos governamentais, relativização da propriedade privada, tratamento especial para algumas minorias, caridade com dinheiro público, alta regulamentação, ou seja, burocracia, liberdades individuais, política exterior não intervencionista, tolerância à escolha pacífica das pessoas, direitos civis e de privacidade, fim dos privilégios corporativistas, separação entre igreja e Estado.
Na direita, em azul, liberdade econômica, baixa carga tributária e baixos gastos do governo, respeito à propriedade privada, direitos individuais de possuir e portar armas, fim do assistencialismo governamental, meritocracia e incentivo à caridade voluntária, moralidade regulada pelo governo, altos gastos na defesa nacional, guerra contra as drogas, direito de privacidade diminuído em prol da segurança nacional, empresas estatais no monopólio de áreas estratégicas, criminalização de atos que atentem à moral. Já os liberais ficam com as pautas ao centro, em amarelo, e os antiliberais com das extremidades, em preto. Como dito, isso não quer dizer que toda pessoa de esquerda possui aversão à questão econômica. Só olha com certa desconfiança para o mercado e seus mecanismos de autorregulação. Tampouco que todas as pessoas de direita se opõem às questões sociais. Só entendem que a melhor forma de garantir o acesso da população ao consumo, assim como o progresso, é dando espaço e segurança à iniciativa privada. Também nem todo liberal é um hippie doido lutando contra as instituições. Só é mais desconfiado em relação ao governo e grandes corporações que os demais. Tampouco todos os antiliberais visam ditaduras. Apenas não acreditam tanto na capacidade de liberdade do indivíduo de se organizar voluntariamente. E os maçons tendem para qual lado? Como já foi abordado no vídeo O que a maçonaria está fazendo pelo Brasil, a maçonaria é extremamente plural, encontramos de tudo. Entretanto, cabe ressaltar que a maçonaria não é uma pátria à parte. O que encontramos dentro das lojas é um recorte da sociedade, mas cada país possui suas tendências, e elas são expressas também dentro de nossa instituição. O que posso afirmar com segurança é que em todos os lugares nos opomos à tirania. Não gostamos do discurso que divide a sociedade e acreditamos fortemente na igualdade perante a lei, ou seja, tanto o rei como o plebeu devem ser julgados com os mesmos pesos. Sem proselitismo, o maçom brasileiro vem realmente evitando o debate partidário. Sabemos que todos os partidos se aproximam na conduta e se distanciam dos discursos que usam durante a campanha. O real embate, assim como possibilidade de progresso, está na discussão sobre qual é o papel do Estado. Também quais são os mecanismos que o Estado brasileiro pode ter para coibir a ação de quadrilhas que se apropriam do erário público. Esse ano, a maçonaria apoiou vários projetos, como também organizou, que visam maiores punições e meios de acompanhar o trabalho governamental e o recurso público. Dentre eles, 10 medidas contra a corrupção e corrupção nunca mais. Grupos de maçons participaram das manifestações que ocorreram esse ano contra a corrupção. Nada institucional. De livre e espontânea vontade foram dar sua voz e emitir um grito de insatisfação com o noticiário cada vez mais nebuloso. Também várias páginas de maçons, independente da posição institucional, promovem seu ponto de vista, como Avança Brasil Maçons BR, Maçonaria e Sabedoria, Maçonaria Notícias e nós, da página Maçonaria Eterno Aprendiz. Em resumo, a maçonaria não tem lado. Quem diz o contrário está faltando com a verdade, mas o maçom, cada qual com base em seu posicionamento, se manifesta diante da sociedade. Nem por isso somos cegos. Estamos vendo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Já escutei besteiras como a maçonaria é covarde. Parem de dizer essas aberrações. O mundo já quebrou a barreira das instituições. O indivíduo, parte indivisível da sociedade, está empoderado por conta das tecnologias. Pode se manifestar, se organizar como bem entender, sem necessidade das instituições lhe dando aval. Vejamos a greve dos caminhoneiros. Há sindicatos por trás? Não. Há financiadores? Sim. A população. Pessoas estão fazendo doações em dinheiro e alimento, voluntariamente. O maçom é parte desse novo mundo, é livre
e não recebe ordens de ninguém, ao contrário do que os conspiracionistas pregam, uma maçonaria quase monárquica. Mesmo nos acontecimentos históricos já ocorridos, acho muito difícil que a instituição tenha dado aval, ou seja, que haja um pedido de potência maçônica solicitando: façam a Revolução Francesa, façam a independência dos Estados Unidos. Quem fez aquelas coisas foram os maçons, em sua liberdade individual. Gostou do vídeo? Então compartilhe e ajude a divulgar o trabalho da página Maçonaria Eterno Aprendiz. Também confira nossas camisetas exclusivas no site. Obrigado e até a próxima!